Glória a Deus, estamos mais uma vez aqui para ministrar a palavra de Deus com um tema abençoado, meus amigos, falando, ministrando, nós aprendemos um pouco mais da palavra de Deus, porque Deus, Ele é bom, Deus, Ele é fiel, querido. Estamos falando aqui o caráter de um líder cristão. Caráter de um líder cristão e a qualidade, querido, de um líder maduro. Nós estávamos ministrando nos temas anteriores, falando do aspecto negativo. Falamos de dinheiro, falamos da bebida, falamos do arrogante. Demos a nossa visão aqui através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa bússola, ela é o que nos ensina. E falar de um líder, do caráter de um líder, do aspecto positivo, a qualidade de um líder, a moralidade inquestionável, irrepreensível, marido de uma só mulher. Nós, como eu falei, ministramos nos temas anteriores, falando de dinheiro, falamos da bebida, da arrogância, também falamos sobre, uma passada rápida sobre um líder ser esposo de uma só mulher. Esboçamos rápido e voltamos com esse tema, querido, porque é muito profundo. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina detalhadamente o aspecto positivo, o aspecto negativo de um líder, de uma liderança constituída por Deus ou até mesmo constituída pelo homem. O detalhe é, Deus ele honra. Deus ele honra um homem, Deus ele honra aquele que é levantado, mas cabe o homem fazer o que é da vontade de Deus, o que está escrito nas Escrituras Sagradas, para que ele possa ir bem, para que ele possa conduzir a noiva bem, ser irrepreensível, querido. É interessante que a Bíblia diz, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 11. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É interessante que o livro de 1 Tessalonicenses, escrito a Paulo no período do ano 51 depois de Cristo, é interessante que foi a primeira visita de Paulo e Timóteo à cidade portuária de Tessalonicense, na Macedônia. Foi durante a segunda viagem missionária. Este foi o segundo lugar em que o evangelho foi pregado na Europa. Atos dá uma menção, capítulo 17, verso 1 em diante, até o 15, até o 14. E da Europa, tendo sido Filipos o primeiro. Uma vez que a pregação do evangelho esvaziou na sinagoga, o judeu acusaram o anfitrião a Paulo, um homem chamado Jason, abrigar traidor de César. É interessante, querido, que a carta ao Tessalonicenses é profunda. Essa passagem-chave desta epístola são escatológicas, ou seja, relacionada a acontecimentos dos últimos dias, com o arrebatamento da igreja e o dia do Senhor. Mas ao observar o texto ao qual nós queremos ler e meditar, se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 11 e o 12, que diz assim: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente,
para que? Para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisas algumas. Paulo dá uma instrução aqui, né, a falar sobre a liderança, que é necessário que procureis viver quieto e tratar dos vossos próprios negócios. Muitas das vezes os homens são relaxadamente, em outras expressões, teria a trazer que muitos num período dessas escritas das cidades onde Paulo visitava, a cidade portuária de Tessalônica, onde tinham certos costumes, querido. E existia peso. Os escribas, os fariseus rotulavam muitas coisas, homens religiosos rotulavam muitas coisas, e era necessário que os homens sabiam entrar, sabiam sair, sabiam tratar dos seus próprios negócios, trabalhar com suas próprias vossas mãos, trabalhar para que não fosse pesado muitas das vezes ao trabalho ou ao povo. E era necessário que muitos trabalhassem como voltemos mandado. Paulo trabalhava demais também, Paulo ajudava muito, mas Paulo foi o pregador do gentio. E o detalhe que o verso 12, ele diz assim, para que andeis honestamente, para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisas alguma. Muitos viviam de uma maneira errônea, outros até pegavam o que não era para pegar, e mais Paulo ia ensinar, a exortar, para que vocês vivam honestamente, para que os que estão de fora não necessiteis de coisa alguma, para que vocês também possam se manter, para que você possa andar bem, honestamente, para que o povo também observe o que vocês estão fazendo. É interessante, querido, que um líder, no aspecto positivo, quando ele é separado para o cargo eclesiástico, Deus ele honra. A falar dos presbíteros, honrai com dupla honra aqueles que manuseiam bem a palavra de Deus, aqueles que falam bem das escrituras e viva. Querido, um presbítero, um ancião, é interessante que ele tem que conhecer a Bíblia, querido. Apesar de muitos não serem letrados, e eu respeito muito isso, o importante também é ter a comunhão com o Eterno, se desviar da aparência do mal e Deus honra. Mas quem tem um acesso é bom, ter o acesso é pegar a Bíblia, meditar, porque quando você vier a querer instruir, quando você querer vir falar, que fale da Bíblia, que passe a palavra de Deus. Os presbíteros, trazendo melhor para o Antigo, para o Novo Testamento também, os anciões eram homens ali separados, conhecedores, homens que quando se reunia, ultimato pela palavra, pela lei, pela Torá, pelos ensinamentos, pelos escritos, e tinha que ser à risca. E muitos trazendo uma separação, tirando, perdendo, muitos perdendo o foco, não, às vezes falava, mas não praticava. E aconteceria de muitas coisas, muitos se aproveitavam também. É lembrar que chegaram um período de uma certa religião que muitos que tinham conhecimento, muitos que tinham acesso à Bíblia e o povo não tinha. Esses que tinham acesso à Bíblia, eu gosto muito de frisar de Lutero, que quando Lutero avistou ela acorrentada, e me dera que eu tivesse este livro em minhas mãos. Querida, Bíblia é de suma importância. Chegaram a um período que certos homens, estou trazendo mais bem depois de Paulo, vou trazer para o período de Lutero. Chegava esse período que os homens tinham conhecimento e o povo não conhecia
a Bíblia. Então, quem tinha acesso à Bíblia que podia passar, vou dizer, os monges e outros que tinham conhecimento, passava o que queria passar, ou então ele recebia certas ordens para passar aquilo ali. Muitos aprenderam que era para ser salvo, tinha que pagar certas continhas em dinheiro, outros, para ser salvo, para se perdoar, se punia, se flagelava, se martirizava. Não estou dizendo no termo de chegar até a morte, mas eles faziam certas coisas. É interessante que para ser salvo, só pelo sangue do Senhor Jesus. Para ser salvo, só confessando ao Senhor Jesus. Para ser salvo, foi necessário que ele viesse morrer por nós. Mas muitos se deixaram levar por causa de dinheiro, outros por causa da bebida, que viviam uma vida lavante, outros viviam uma vida de orgia e tinha acesso às escrituras, tinha acesso aos pergaminhos, tinha acesso aos manuscritos escritos e não passava para o povo, querido. Infelizmente, muitos dos tais, eu não vou dizer que nem vão sofrer, já está a sofrer, porque chegará o dia do grande trono, o grande dia do juízo, não quiseram passar a palavra de Deus, não quiseram mencionar a palavra, enquanto outros tiveram a oportunidade de ir passar, muitos foram martirizados. Não vou nem dizer pelos discípulos, não vou nem dizer pelos heróis da fé, não vou nem dizer pelos profetas do Antigo, vou dizer daqueles que quase não são mencionados, nem na Bíblia aparece, querido. Livros extras por fora, homens e mulheres que morreram amando dos imperadores Nero, Augusto, querido, perseguições que tiveram no período, homens, mulheres e crianças. Quando eu digo assim que eles nem precisavam ministrar a palavra de Deus, o testemunho já era válido. Pense comigo, imagine ali um sacerdote do lar, um líder, querido, sem ministrar a palavra de Deus, um líder dando seu testemunho. Para mim, o maior pregador não é aquele que ganha 3, 5, 10 mil almas, querido. Vale muito, com certeza, para o reino do céu, porque a Bíblia menciona sobre a coroa, sobre a pedrinha, sobre o galardão. Mas um pensamento meu, querido, porque o mundo mudaria aí. O maior pregador da face da terra é aquele que ganha a sua família. Querido, imagine naquele momento onde o imperador Nero, não vou nem falar de Siciliano e esses outros tal, Nero, terrível, quando elaborava coisas para torturar o povo de Deus, os judeus, a qual acreditava, e se não negasse a Cristo, não negasse o Salvador, não negasse, porque já tinha um conhecimento, não negasse a Deus. Estou a conjecturar, imagine César, imagine Nero na sua orgulho, arrogância, ali olhar para o povo, negue e adore um desses deuses aí que a gente qual somos adeptos, e o pai, a mãe, pegar o filho e colar perto aqui e dizer: esse é o momento, querida, de chorar. Este é um momento que, se a gente tiver que morrer, vamos morrer, vamos viver para Cristo. E não vamos sentir, querido, é um momento ímpio. Eu vi e vejo, quando eu digo eu vi pelos olhos da fé, e vejo pelas escrituras, e vejo se aprofundando nos estudos, onde o homem jogava o povo na arena, às vezes lançavam as peles dos animais banhadas de sangue, soltavam os animais famintos, querido. Os homens ali, as mulheres ali, o líder do lar puro, na sua profundeza com Deus, e conduzindo a sua família para a glória, morrendo para o mundo e vivendo para Deus, querido, e sendo martirizado, outros sendo devorados a olho cru, vivo, o povo assistindo. Querido, é muito difícil, mas se a gente analisar, verdadeiros líderes pagam preço, sofrem, principalmente aqueles que levam
a Bíblia Sagrada como cabeceira, querido, como livro de instrução, como livro de bússola que dá a direção, como livro de pilar, inclinado de frente, estudando para que possa passar. Repito, muitos não têm acesso, mas têm que ir, querido. E Jesus opera e abençoa, mas aqueles que têm acesso, é obrigação passar o que está na Bíblia Sagrada, de ponta a ponta, de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse, querido. É interessante quando a gente começa a observar as escrituras, vendo ao período que começara um período da humanidade, Deus abençoando, Deus exortando, Deus ensinando, e o povo conduzindo, o povo indo, Deus levantando sacerdote, profeta, e o povo, muitos não quiseram dar crédito, se perderam pelo meio do caminho. Deus levantara a líderes que verdadeiramente, querido, cometeu falhas, que a Bíblia diz que todos pecaram, mas um líder, ele passava o que Deus ordenava. E quando passará pelo período do Novo Testamento, que é bem interessante, que Cristo Senhor, que rasgou o véu de alto a baixo, veio para, querido, eu digo que 80% de Cristo na terra, porque ele libertou, curou, salvou. É prioridade principal de Deus é salvar, mas em termos de cura, libertações, Cristo ele veio para ensinar, querido. Pensamento meu, e se a gente analisar pela Bíblia, Cristo ele ensinava de uma maneira ímpar. O maior líder dos líderes, o maior de tudo foi Cristo, não tem outro, porque ele se doou a ensinar, ele se doou em amor, porque ele é o próprio amor, mas ele querido, é profundo demais, querido. E quando a gente voltamos para a Bíblia Sagrada, voltar e falar do aspecto positivo, líder que tem aquele aspecto positivo, que é aquele líder que faz a diferença, o caráter de um líder cristão, e aquele que é o aspecto, você vê os seus frutos, você vê a sua caminhada, você vê este homem aconselhando as coisas corretas, é aonde nós temos que observar, querido. Muitas das vezes eu já presenciei isso, já falei sobre isso. Muitas das vezes o líder, não sabe nem aconselhar, e quando aconselha errado, e o povo vai a sofrer. Agora um líder, ele vai aconselhar o que é correto, e detalhe, ela vai pela luz da Bíblia, não tem meio termo, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E no livro de Colossenses, querido, o livro de Colossenses, que é interessante a gente olhando pela Bíblia, pelas Escrituras, Colossenses capítulo 4, um texto muito profundo, querido, e o verso 5 diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo em todo o tempo. Tiago diz, a Bíblia diz em Tiago que peça sabedoria, aqueles que não têm sabedoria, peça. Um líder, ele tem que ter sabedoria. E andai com sabedoria, querido. Tem que instruir o povo e tem que ser sábio, querido. É como eu falei do aconselho ou um aconselhamento, aqueles que param para aconselhar, querido. Se um homem ou uma mulher que é um líder aconselhar errado, o povo vai se afundar. A pessoa vai se aprofundar nas trevas. Infelizmente a palavra é dura, mas é verdade, porque a pessoa vai caminhar erroneamente, querido. Tem pessoas que ministram a palavra de Deus, mas dá cada texto e começa a falar certas coisas que muitas das vezes nem está não, entenda, não está na Bíblia, mas se for no profundo do estudo dos costumes da região ou do período da época, não tem problema nenhum. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas falam coisas que nem existem. E detalhe, querido, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, temos que vivenciá-la, praticá-la, meditá-la, para que o Eterno venha a nos honrar. Interessante que isso
é pilar principal de liderança. Do aspecto positivo você sabe, você entende, você vê que o seu líder, a qual você está ali, Deus te constituiu para você crescer, Deus te levantou para você trilhar, para você brilhar, Deus também tem te abençoado para você caminhar, querido. Interessante que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, nos exorta para que nós possamos observar, e se tem um líder, temos que obedecer, principalmente um líder que anda inclinado, que anda observando, que anda falando, que anda corretamente a ensinar, querido. O líder, ele não fala as coisas erroneamente e nem pratica as coisas erroneamente e nem ensina as coisas erroneamente, porque descerá sobre ele um peso. Muitos não dão crédito. Infelizmente, querido, repito ao texto anterior que eu vou falar, pode um cego caminhar outro cego. É interessante que quando a gente começa a analisar, a Bíblia Sagrada que diz, querido, quando dá a expressão pode um cego caminhar, o querido não tem visão, não está vendo nada, e ainda vai indicar quem que também não está vendo nada. Querido, por isso que é bom você mastigar a palavra de Deus, comê-la. É como se Deus estivesse falando para Ezequiel, naquele período, como o rolo. Como o rolo. Eu gosto de frisar um texto porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Quando Deus chega para o profeta Jeremias, o profeta sensível, Deus chega para ele, um homem profundo, querido, uma sensibilidade com o Espírito Santo que era tremenda. Deus, ao usar isso, aquilo, fala para ele, profeta, ou Jeremias, eu gosto muito de conjectura, que vez? Aí ele, vejo uma vara de amendoeira, viste bem, Jeremias. Viste bem, dando continuidade ao seu falar. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu estou que Deus ainda fala, vejo uma panela caída no chão, isso, aquilo, tal. É interessante que quando Deus fala assim, eu velo, querido, tem um simbolismo, uma simplificação, Deus da interpretação que vai vir do norte, aquilo tudo, o povo. Mas o que eu gosto de frisar, querido, que Deus fala assim, tá vendo? Vesti bem, Jeremias, pois eu velo pela minha palavra para cumprir. Tu tá vendo, Jeremias? Eu gosto de frisar. Você está vendo? Você está vendo, Jeremias? Você está vendo? Tô vendo. Então, se você está vendo, não tem meio termo. É com a Bíblia. Você está vendo o que está na Bíblia? Então pratique. É tipo ele está dizendo, tá vendo? Vai ser assim. É isso aí. Não tem como mudar o texto. Não tem como mudar. O que você está vendo vai ser o que vai acontecer. A Bíblia Sagrada é para isso, querido. Eu gosto de frisar isso, esse detalhe outro. Sabemos que o que eu estou querendo dizer, que Deus falou, você não está vendo, Jeremias? Estou vendo. É a mesma coisa a palavra de Deus, que tudo que daqui vai se cumprir em termos de profecia que Cristo falou em Mateus capítulo 24. Cristo, eu gosto de frisar porque a palavra de Deus é o próprio Cristo, ele é a palavra. Então eu gosto de frisar quando eu falo Cristo, porque ele é a própria palavra. Fala de falsos pastores, de falsos doutores, fala de falsos isso, aquilo, tal, mas sei que tem muitos líderes que são verdadeiros, vivem na sua pureza e vivem temente a Deus, querido. Caiba a nós observar e, se for pedir aconselho, que ele venha aconselhar da parte de Deus. E voltando para o texto em Colossenses capítulo 4, o verso 6 diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. É interessante que eu gosto muito de usar esse texto. A vossa palavra seja sempre agradável, querida. Ela é profunda, pode doer, mas vai ser agradável. A vossa palavra de um líder, ela tem que ser temperada com sal, querida. Ela tem que ter um sabor.
ela tem que surgir efeito, ela tem que chegar lá, se aprofundar, entrar, se for confronto, se for pecado, ela vai quebrar, querido, porque a palavra de Deus, ela entra lá dentro e vai na divisão dos ossos, cametula, vai no profundo do entro do coração, e a pessoa que está ouvindo não tem como retroceder da mesma maneira, vai ficar diferente, porque a sua palavra que vem da parte de Deus, e Deus dá sabedoria para você aconselhar, para você instruir, caiba você instruir o que é o correto, para que o nome de Deus venha a ser glorificado através de você, e o povo a qual você aconselhou possa caminhar. Se for num ritmo de pirâmide, querido, partiu de você, depois vai distribuindo para a glória de Deus Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. Agora, caiba o homem instruir na maneira que é correta. É interessante que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada, querido. Temperada só para que saibas como convém responder a cada um, é o que eu digo. Pense comigo, um líder como Salomão, e chegar duas mulheres e o bebê lá. É mil, é mil, é mil, é mil, é mil, é mil. E Salomão observar e olhar. Imagina um pequeno pensamento e faça o quê? Mas interessante quando Deus deu sabedoria a este homem, querido. Por isso que a Bíblia diz, quer sabedoria não tem, peça que ele dá. Imagine, ele olhou e tal, daqui a espada, um punhal, uma faca, qualquer coisa. Daqui, vou cortar agora o bebê e a gente vai ver quem é a mãe. De repente, quando ele chegou, falou que ia matar a mãe, reagiu, falou, não, eu perco, mas não faça tal, pode dar. Aí Salomão, aí está a mulher, veja que sabedoria, querido, pegar a faca ou a espada para matar o bebê, e a mãe reagiu. É profundo demais, porque se a gente analisar, veja que conselho, e a outra, e queria isso, aquilo, é terrível. É profundo, mas a pessoa que é um líder, ele tem que também dar bom testemunho, e para glorificar a Deus, querido. Eu gosto desse texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 12. 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 12 diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam o mal, para aquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que em vós observam. Aqui a gente analisando esse texto de 1 Pedro, a boa conduta no meio dos pagãos, submissão e autoridade, querido. É interessante que aqui Pedro, ele diz assim, e tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Querido, vou dizer que os gentios era aquele povo, né, que estava muito distante do eterno, não queria saber, não acreditava. Isso naquilo Pedro está dizendo, seja o vosso viver honesto, não defraudeis, não comparar e ficar devendo, não, se deve, mas vai lá e paga depois. Faça as coisas honestamente, faça as coisas corretamente, principalmente você, que é um líder. Querida, a gente ouve tantas histórias de pessoas que compram e não pagam. Sendo líder é triste, infelizmente, mas acontece. E nisso ele está a dizer, seja o vosso viver, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, porque eles estão a te observar. Eles vão dizer, verdadeiramente esse líder aí que rege a igreja, parabéns. Mas também se vacilar vão dizer, nunca foi. Quem que está ali? Fulano, ele está endoidando, porque aquele homem só comete erro. E é verdade, querido, porque a gente somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, querido. Mal entre vós, aqui que é interessante, naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores. É interessante, se a pessoa der um bom testemunho, se houver perseguição, ele vai ser perseguido, isso, aquilo, mas se der um bom testemunho, a verdade sempre vai imperar, querido. Não tem como a verdade não
imperar. Mas quando você está bem, vou querer te julgar como um bandido, um malfeitor, isso, aquilo, porque é perseguido. E Cristo fala: se você me ama, o mundo vai te odiar. Mas claro, se você amar o mundo, como pode Deus te amar? E Deus ama. Deus ama o ser humano, mas a conduta, o caminhar, as palavras do homem que levam o homem à perdição. E quando o homem está mais fito em Cristo, quando o homem está mais fito em Deus, caminhando com Deus, andando com Deus, fazendo a vontade de Deus, que ele se parece com Deus. O homem que se está na presença do Eterno, querido, se a gente fosse simbolizar um tipo de uma águia, a dizer que o homem é parecido, é como se fosse uma águia mesmo, um pássaro, né? Que voa alto, voa longe. Mas quando o homem não se parece ou está distante de Deus, querido, eu não gosto nem de interpretar certos tipos de animais, mas começa a se declinar ou cometer algo. É terrível, a consciência acusa. Infelizmente ou felizmente, a consciência acusa. Glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Pelas boas obras, eles vão ver que as boas obras que estão em ti, eles vão observar. Ou Deus vai te abençoar, Deus vai visitar, vai honrar. No nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Agora, caiba um homem andar correto, querido. Caiba um homem fazer o que é da vontade de Deus. E voltando, querido, para nós encerrarmos, o texto a qual nós já estamos lendo, que se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, o verso 1 em diante, para depois a gente dar continuidade, falar do aspecto positivo e dizer que um líder também tem que ser piedoso. Voltando para 1 Timóteo capítulo 3, o verso 1 em diante, mas eu gostaria de ler a partir do verso 8, que da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muitos vinhos, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé e uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se foram irrepreensíveis. É interessante que aqui próprio Paulo a dizer as epístolas pastorais, desculpa, para Timóteo, para Tito, ele diz assim: os diáconos estão aí, que eles possam ser irrepreensíveis, que eles não venham ser bebarrão, que andam bem, que seja um homem de uma mulher só. E detalhe, querido, que possam ensinar, que possam ser apto para servir, ter uma consciência pura, boa, guardando a fé. É interessante quando a gente vai dando continuidade, querido, aí Paulo começa a dizer, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também este seja primeiro provado. Querido, o próprio Paulo está a dizer que os líderes têm que provar, aqueles que estão chegando, tem que analisar, tem que observar, para que amanhã depois ele possa conduzir um povo indo bem. Agora tem gente que levanta as pessoas de qualquer jeito, querido. Quando vê que está andando, é tão sério. Isso é tão sério. Tem gente que não dá mais crédito sobre isso. Será cobrado? Será perguntado: que fizeste por mim? Se caminhou bem? E se você, o líder a qual você desce sobre o líder a qual levantou? E muitos falam que não desce, querido, e vai descer. E Paulo diz aqui: prove, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiel em tudo. É interessante que Paulo dialoga que as mulheres sejam sóbrias, honestas e não maldizentes. Tem um homem, esqueci o nome desse abençoado, que dizia que o homem ele fala 8.000 palavras por dia. Eu não lembro o nome do abençoado,
e a mulher 25 mil. Querida, é muita coisa. É 8 mil, 12 eu não lembro, mas você quer mais de o dobro. E se a mulher vacilar, ela, em vez de abençoar, ela começa a maldizer. Isso é um perigo. Mas eu sei que não são todas, são só 98%. Me perdoe, me desculpe, mas eu sei que não são todas, querida. E tem que observar, tem que tomar cuidado, tem que analisar. E vamos dar continuidade. O diácono seja o marido de uma mulher e governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Falei outra hora aqui, como é que pode? Se não cuida nem da sua própria casa, vai cuidar da noiva, do cordeiro, vai cuidar da igreja do Senhor? Não vai. Não tem como. Não tem como. A Bíblia diz aqui, querido, não tem como. Para subir no púlpito, para ministrar, para ensinar, para educar o povo, para aconselhar. Como você pode aconselhar se tua esposa ou seu marido ou seus filhinhos não está contigo, querido? É interessante, se eles estão contigo, pode ter certeza que a noiva vai estar com você. É fato. É fato, querido. A Bíblia nos ensina aqui. Porque se quem servir bem os diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade, querido. Não é meio termo. Para que convém andar na casa de Deus. Líder, querido. Um aspecto positivo, querido. O líder ele vai andando bem, caminhando bem, conduzindo o povo bem, querido. E aqui eu paro, aqui eu encerro. Depois, se Deus assim permitir, daremos continuidade a falar do aspecto positivo, falar da liderança, falar do caráter de um líder cristão, querido. E a gente vai dando continuidade. Que Deus, o Senhor, possa te abençoar poderosamente. Guarde essas palavras no seu coração. Deus, Ele é contigo por onde quer que você vá. Fique na paz.